a Deus. Gente, vamos começar então. Estamos nesse livro, né? Mais pessoas vão entrando aí, a gente vai falar aí no decorrer, né? Então, ó, o Espírito Santo e você trabalhando juntos como a dupla dinâmica do céu. Eu tenho ficado assim extremamente, né, feliz pela oportunidade de poder compartilhar, porque eu creio que você já esteja percebendo isso, né? Aquilo que falamos no início dessa série nova está se cumprindo, né? Nós estamos conhecendo mais e melhor o Espírito Santo, né? Se nós temos como a proposta trabalhar com o Espírito Santo como uma dupla dinâmica, né? É preciso que nós nos encontremos, né? Conheçamos, mas também conheçamos o Espírito Santo e saibamos o quão precioso e o quanto do Espírito Santo está disponível para a nossa vida, né? Para que esse trabalho em conjunto, em dupla, seja realmente uma parceria, né? Que vai nos levar ao sucesso nessa vida cristã que nós temos aqui na Terra. Então, veja, existe uma grande bênção, né? Na associação que nós temos com o Espírito Santo. E eu quero dizer a vocês, mergulhe profundamente em cada instrução dessa, não deixa passar, né? Todas as manhãs nós já temos impresso esse ritmo melhor, mais adequado. Então todas as manhãs, claro, a live fica disponível aqui 24 horas no Instagram, mas por volta aí até meio-dia, 2 da tarde, essa live também já está disponível no nosso canal do YouTube, Verbo Goiânia. Então você pode ir lá, voltar, né, quantas vezes precisar para poder pegar todas as instruções, né? Eu sei que meia hora, 40 minutos aqui juntos pela manhã não é tanto tempo, né, ao vivo, mas isso fica disponível e é bom mesmo nós mergulharmos com mais profundidade no conhecimento do Espírito Santo. Afinal de contas, Deus nos chama para ser uma dupla dinâmica com Ele. Amém, gente? E eu quero trazer hoje um pouco sobre uma parte, né, veja, uma participação especial e específica do Espírito Santo nas nossas vidas. É algo tão glorioso, né, que você e eu vamos ouvir hoje pela manhã, que eu creio que vai nos colocar no novo norte mesmo, de aproximação e de conhecimento, de desejo mesmo, de mergulhar no conhecimento do Espírito Santo e de como podemos trabalhar juntamente com Ele. Então vamos lá. Hoje eu quero compartilhar um pouco do que está no capítulo 6, se você está acompanhando aí no seu livro, ou se você está esperando ele chegar de alguma forma. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 6, o Espírito Santo, nosso Consolador. E é mesmo interessante, queridos, Jesus ele falou, e apresentando, né, a pessoa do Espírito Santo, ele demonstrando, né, a importância do Espírito Santo, e ele falou várias vezes, e em especial nós vamos pegar as palavras de Jesus, né, no que diz respeito ao Espírito Santo, nós vamos pegar no Evangelho de João, os capítulos 13 até o 17, né, especialmente 14, 15 e 16, nós vamos ver Jesus falando intensamente sobre o Espírito Santo, mostrando a pessoa do Espírito Santo, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, o que ele faria, o que ele estava pronto para desenvolver em cada cristão, assim que ele viesse, né, para morar e para ficar para sempre, como Jesus disse, conosco. Então no capítulo 14, se eu não me engano, versículo 16, Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. E veja que eu falei ontem, né, na live de ontem nós falamos sobre a questão de nós conhecermos e darmos o crédito devido às palavras de Jesus, uma vez que nós temos Ele como nosso Senhor e Salvador. Então Jesus ele falou grandes coisas acerca do Espírito Santo. Ele manifestou a sua posição, né, o seu posicionamento acerca do Espírito Santo. E nós vimos como o Espírito Santo e Jesus são um mesmo. Assim como Jesus e o Pai são um, Jesus e o Espírito Santo também são um, enfim, os três na verdade são um. Então é uma matemática celestial, né? E Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, ele menciona, ele classifica o Espírito Santo como Consolador. Se você puder falar na sua casa aí, onde você estiver, diga: o Espírito Santo é o meu Consolador. Isso é importante para você e eu sabermos. E veja, agora uma coisa é certa, né? Consolo, ou o ato de consolar, ele vai assumir pessoalmente, individualmente, veja, manifestações diferentes, né? É muito plural, na verdade, o consolo em momentos da nossa vida. Veja, existem casos em que nós somos consolados, né? Você e eu passamos por situações na nossa vida em que precisamos muitas vezes de consolos, né?
E esses consolos, eles serão, como eu falei, plurais, serão específicos para as áreas que precisarmos. Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando de forma muito intensa, trabalhando muito, um consolo para essa pessoa é poder chegar em casa e poder descansar, não é? Uma pessoa que está sem trabalho, uma pessoa que está desempregada, o consolo para essa pessoa é de repente receber a ligação do RH de uma empresa dizendo que essa pessoa está empregada. Consolo vem para essa pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, acabou de perder um parente, né? O parente morreu. Consolo para essa pessoa vai se manifestar através da presença, do abraço de um amigo verdadeiro que fica lá com ele, né? Manifestando compaixão. Alguém que, por exemplo, acabou de sair de um relacionamento e tem ali uma desilusão amorosa, enfim, de alguma forma, consolo para essa pessoa é também um amigo sincero que chega lá, né, para ficar perto, né, sem julgamento, enfim, sem conselhos, né, clichês, mas que fique ali mesmo para poder consolar aquela pessoa e entender que ali é um momento difícil para ela. Veja, consolo, a depender do que estejamos passando, vai se manifestar de formas muito plurais. Agora, uma coisa é certa, o irmão Rega, ele fala sobre isso, né? Ele sempre mencionou, o pastor Bud sempre disse isso, olha, nós não podemos pegar coisas que a Bíblia fala, nós não podemos pegar a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Jesus, e categorizar isso ou definir essas expressões ou essas palavras através das nossas próprias experiências, né? Na verdade, o contrário tem que ser feito. Qual é o contrário? As nossas experiências têm que ser amoldadas pela palavra. A palavra, ela é uma só, né? E essa palavra ela é suficiente para se amoldar, né, a nossa vida, ou para a nossa vida se amoldar a essa palavra. Vocês estão comigo aqui, vocês entenderam isso? Então, por exemplo, para uma pessoa que acabou de perder um parente, consolo para essa pessoa, como eu falei, é alguém que chega para abraçar e para ficar ali do lado, né, para chorar com ela por causa daquela dor. Mas esse tipo de consolo não é o único consolo que existe e nem é sobre esse específico consolo que Jesus está falando quando ele menciona que o Espírito Santo é o Consolador, ou é aquele que consola. Amém, gente? Então, essa palavra consolador ou consolo, ela vem de uma palavra chamada parakletos, né, no grego, e aí Rick Renner é um especialista em grego, e aí ele traz esse entendimento para nós no que diz respeito ao que é o paracleto, o que é consolar, o que é o consolo, no que diz respeito a esse papel de consolador que o Espírito Santo faz, né, atua, desenvolve para você e para mim, que nascemos de novo, que temos o Senhor no nosso coração. Então vamos ver aqui uma definição de paracleto. Paracleto é uma palavra grega. Primeiramente, no sentido jurídico, ela era usada para denotar alguém que defendia uma causa em favor de outra pessoa em um tribunal. Ela descrevia um ajudador ou um assistente que estava sempre pronto e em espera. Preste atenção, agora estamos falando sobre a definição do que é paracleto, do que é esse papel, do que é essa tarefa do Espírito Santo para você e para mim. Paracleto é como, né, primariamente, né, na origem dessa palavra, era alguém que defendia uma causa em favor de outra pessoa num tribunal jurídico. Também descrevia um ajudador ou um assistente que estava sempre pronto e em espera para ajudar, assistir e fortalecer. Também, posteriormente, foi denotado como um conselheiro ou consultor pessoal. Assim como o treinador interage com seus alunos, o paracletos se aproxima dos que estão sob seus cuidados para encorajá-los, exortá-los, incentivá-los, aconselhá-los e ensiná-los, veja, a fazer um trabalho melhor. Esses são atributos ou são manifestações do Espírito Santo enquanto nosso Consolador. Amém? Ele nos encoraja, nos exorta, nos incentiva, nos aconselha e nos ensina a fazermos cada vez as coisas que precisamos fazer ainda melhor. Amém? E aí temos aí uma definição sobre o que é essa palavra, né? E a palavra paracletos, ela vem de duas, né? É a junção de duas palavras, uma é para e a outra é kletos, ok? Então a palavra para, ela significa exatamente e simplesmente ao lado de, ok? Ao lado de. Vamos prestar atenção sobre essas coisas aqui que, veja, é como vamos conhecer melhor e mais o Espírito Santo.
O Espírito Santo, nosso Consolador, como Jesus disse. Paracletos. Paracletos é a junção das palavras para e kletos. Para significa ao lado de. Quando Jesus, e essa palavra, né, ele usa essa palavra para, e aí descrevendo a condição do Espírito Santo, significa exatamente que o Espírito Santo está bem ao nosso lado. Agora, essa palavra para, no seu sentido original, não significa simplesmente um estar próximo de alguma forma, ou de um jeito, né, de uma forma desavisada, de uma forma qualquer. Ao lado de, né, ou para, significa uma aproximação para um relacionamento muito íntimo. Então isso é a mesma coisa, né, o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de estar presente como um casal, por exemplo. Né? Eu sou casado, minha esposa Bárbara, ela está ao meu lado de todas as formas. Ela é tão próxima a mim e eu sou tão próximo a ela que aquilo que nós fazemos durante o dia é uma divisão, né? Nós dividimos uma vida, nós dividimos uma casa, nós dividimos o ministério, o chamado que Deus nos deu, nós dividimos no sentido de compartilhamos isso um com o outro de uma forma tão íntima e tão aproximada que não tem como desassociar. Uma coisa que Bárbara fala é uma coisa que eu falo, uma coisa que eu falo é mesmo que Bárbara falando. Aquilo que de repente ela faz, às vezes eu nem preciso ouvir, mas ao vê-la, por causa da proximidade, por eu estar tão próximo ao lado dela, então eu sei o que ela está pensando, eu sei o que ela está fazendo, e aí, claro, na verdade isso é muito mais fato, né, no vice-versa, né, é mais ela que sabe. Os homens não são tão claros, né, não são tão fáceis de identificar o que a mulher está pensando ou querendo, mas a mulher sim, ela faz isso com muita facilidade, né, identificar o que os homens estão querendo fazer ou pensando. Mas fecha parênteses com relação a essa parte de família cristã. E aí, ao lado dele significa exatamente isso. O Espírito Santo ele está ao nosso lado numa forma de um relacionamento tão íntimo e tão próximo conosco que, veja, não é um estar distante, né? Ou um estar e às vezes não. Não, é um estar constante e tão próximo e tão íntimo que tudo aquilo que eu faço, ele está comigo naquele mesmo momento. Amém? E aí nós temos uma outra palavra, né, que também completa paracletos, que significa, ou que é, a palavra kletos. E a palavra kletos, a palavra kalel, que é a palavra que completa, né, o sentido de paracletos é a palavra kalel. A palavra kalel significa convocar ou chamar. Veja que coisa maravilhosa. Essa não é uma imagem de alguém gritando ou chamando alguém para fins de comunicação verbal. O tipo kalel de chamado tem propósito, intenção e um senso de direção. Veja, quando a kalel é colocado aqui, quando Jesus diz, olha, paracletos, o Espírito Santo é o Consolador, paracletos, ele está ao lado, tão íntimo, tão próximo, de fato ele está mesmo dentro, né? Uma vez que somos salvos, queridos, o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós, então ele está o tempo todo, constantemente. Ele nunca sai, ele nunca vai passear, ele sempre está presente conosco. E aí um outro sentido dessa presença e desse ministério do Espírito Santo em nós é a kalel, que significa uma convocação. Agora não é como uma mãe que chama uma criança, ei menino, vem cá, né? Vamos conversar aqui, não. A convocação, o chamado que kalel quer dizer, é uma convocação para um propósito, é um chamado que vai nos colocar numa intenção, num propósito, em algo bem definido para a nossa vida. Algo que vai nortear a nossa vida de todas as formas. O Rick Renner fala uma coisa bem interessante aqui. O chamado de Deus com relação ao rumo específico de uma pessoa na vida dá a esse indivíduo discernimento do propósito, do plano e do projeto divino para a sua existência. Quando uma pessoa sabe em seu coração que o Pai a convocou para executar uma missão específica a seu pedido, isso muda tudo. Pelo fato de a palavra kalel ser a segunda parte da palavra grega traduzida por consolador, também podemos saber que o Espírito Santo não assumiu acidentalmente o seu papel em nossa vida. Deus chamou o Espírito Santo para fazer algo muito específico nesse mundo. Esse chamado divino de Deus deu ao Espírito Santo propósito e direção. Poderíamos dizer que deu a ele uma descrição de cargo. Veja que coisa maravilhosa. Deus nos chama, queridos, Deus nos coloca
nessa convocação. É a mesma palavra que, por exemplo, Paulo usa em Corinto, nas suas cartas aos Coríntios, aos Gálatas, a Timóteo, quando Paulo diz: eu, Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo. Veja, esse chamado por Deus é Kalel, é um chamado que dá um propósito, não é um chamado para conversar, mas é um chamado para prosseguir para um alvo, para executar algo da parte de Deus. Então Deus nos chama dessa forma, Deus chama você e eu como em Kalel, né? Ele nos dá um propósito, Ele nos chama para a salvação. Veja, Deus chama o pecador para ser salvo, né? Deus convoca, Deus Kalel, né? O pecador para se arrepender e então ser salvo. Deus chama os salvos para trabalharem para o Senhor, para executarem um propósito de vida, um propósito divino, né? Congregar na igreja local, fazer algo para o Senhor, trabalhar, se há um chamado ministerial, executar esse chamado ministerial, executar o chamado de sua casa como chefe da família, ou como esposa, ou como filhos. Veja, existe uma convocação de Deus para uma vida cristã, Kalel. E esse mesmo tipo de chamado foi dado ao Espírito Santo. Então é mesmo como se o Espírito Santo ele tivesse sido designado por Deus na verdade ele foi, né? Designado por Deus para executar uma tarefa específica, um trabalho, um cargo específico para você e para mim. Ou seja, existe um Kalel, existe um chamado, um propósito do Espírito Santo em estar em nós, em estar ao nosso lado. Então, Paracletos, né, Consolador, significa o Espírito Santo dentro de nós, ao nosso lado, tão próximo e tão íntimo, executando em nós o seu próprio propósito, o seu próprio desígnio, né, nos ajudando a fazer a nossa parte. Veja, o trabalho do Espírito Santo, nessa dupla dinâmica que nós formamos, o trabalho do Espírito Santo como nosso Consolador, é nos ajudar a atender e a executar o Kalel de Deus para nossas vidas, o chamado de Deus para você e para mim. Amém, queridos? Você tem um chamado, você tem um propósito de vida. E quando eu falo um chamado, não quer dizer necessariamente um chamado ministerial, mas você tem um chamado por ser membro do corpo de Cristo, por ter nascido de novo, por ter o Espírito Santo dentro de você. Ele, o Espírito Santo, é o selo, né? Ou ele sela você com a salvação. Então, ele próprio, na verdade, é o selo, né? De confirmação de que você é salvo, de que eu sou salvo. Então, a presença do Espírito Santo, essa manifestação gloriosa do Espírito Santo ao nosso lado, dentro de nós, tão próximo, é mesmo essa oportunidade que você e eu temos de desfrutar a partir disso do propósito, do chamado, do Kalel que o Espírito Santo também tem. Qual é? Nos ajudar na nossa convocação. Amém? Assim como ele ajudou Paulo na convocação que Paulo tinha como apóstolo, assim como ele ajudou Jesus na convocação que Jesus tinha da parte de Deus de redentor das nossas vidas, assim como ele ajudou a Timóteo, assim como ele ajudou o apóstolo Bud, assim como ele ajudou o irmão Reagan, assim como ele tem ajudado o Rick Renner, assim como ele tem ajudado a todas as pessoas que estão sobre a face da terra, que nasceram de novo, ele está disponível para ajudar você e a mim a concluirmos, né, a completarmos o nosso propósito, a nossa carreira, a nossa jornada de vida em Cristo Jesus. Amém? Eu quero trazer aqui, mediante esse entendimento, alguns apontamentos, né, 3 características que o Rick Renner coloca aqui acerca do Consolador, acerca do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Primeira característica do Consolador: o Espírito Santo permanece perto de nós. Né? Diante de tudo isso que aprendemos até aqui, né, do significado de Paracletos, então nós podemos entender essas 3 características formam ou dão esse panorama acerca do Espírito Santo. Primeiro, que ele permanece perto de nós. E aí o Rick Renner fala uma coisa interessante: não precisamos suplicar. Veja que coisa, né, que precisamos pegar mesmo. Não precisamos suplicar e implorar para que o Espírito Santo se aproxime, porque na verdade ele está sempre por perto. Na verdade, seu lugar ao nosso lado é tão permanente que Jesus disse que ele permaneceria conosco para sempre, lá em João 14,16. Amém, gente? Eu vou abrir um parênteses aqui, por exemplo. Às vezes nós cantamos, né, ouvimos algumas músicas e sabe, não é mesmo sensato cantar, né, ou declarar Espírito Santo venha novamente, né? Ou Espírito Santo venha mais. Não existe uma forma do Espírito Santo vir mais.
na verdade, a questão não é o Espírito Santo vir mais, o Espírito Santo se manifestar mais, o Espírito Santo vir novamente, porque ele já veio lá em Pentecostes e ele não veio parcelado, ele veio de uma vez só, ele veio integralmente. A questão não é o Espírito Santo vir mais, a questão é ele se fazer mais presente, a questão é nós agora entendemos que ele está presente e conhecermos a forma e desenvolvermos a forma de comunhão para desfrutarmos da presença completa dele na nossa vida. Amém, gente? Não, então não é um fato muito sensato, vamos orar ou vamos pedir ou vamos cantar que ele venha. Não, ele já veio, ele já está presente. Não importa o que você e eu façamos, se fizermos ou se não fizermos, o Espírito Santo está com você e comigo, porque esse Espírito Santo, ele é o selo da confirmação, o selo de confirmação que você e eu somos salvos. É por isso, né, que nós temos a presença dele em nossa vida. Amém? Então vou fechar esse parênteses aqui. Finalmente, né, tem uma outra parte aqui que Rick Renner fala, finalmente, aprendendo a aceitar essa maravilhosa comunhão com o Espírito de Deus e a participar dela, seremos continuamente impactados e transformados de uma forma poderosa pela sua presença em nossa vida. Um segundo ponto, a segunda característica do Espírito Santo como nosso Consolador é que o Espírito Santo, ele tem um chamado. Assim como você e eu temos um caléu, o Espírito Santo, como eu falei ainda há pouco, também tem um caléu. Também tem um chamado. O Espírito de Deus foi chamado especificamente para estar ao lado, que é o significado de da palavra paracletos, de cada cristão a todo o tempo. Agora eu vou ler para você alguns pontos aqui que estão relacionados com relação à presença, a essa condição, né, do chamado do Espírito Santo ao nosso lado. Diz o seguinte: ele está com você quando você está no fundo do poço, e ele está com você quando as coisas estão indo bem também. Ele está com você quando você vai se deitar à noite, e ele está com você quando você se levanta de manhã. Ele está com você ao longo do dia. Ele está com você quando você ora, e ele está com você quando você não ora. Ele está com você quando você se comporta de forma madura, e ele está com você também nos momentos em que você age com imaturidade. Ele está com você quando você vai trabalhar, vai à igreja, vai ao mercado, vai ao salão de beleza, vai ao jogo de futebol, vai ao cinema e etc. Aonde quer que você vá, ele está. Onde quer que você vá, o Espírito Santo vai também. Se você é um filho de Deus, ele está com você a todo o tempo, em todas as circunstâncias. Esse é o caléu, o chamado do Espírito Santo, é estar com você e comigo em toda e qualquer situação, em qualquer lugar, aonde nós estejamos. Amém, queridos? Esse é uma segunda característica do Espírito Santo, nosso Consolador. Ele está em nós porque esse é o chamado dele. Então veja, não há possibilidade do Espírito Santo ir passear, né? Não há uma possibilidade, e é nisso que nós nos apegamos. E Pastor Bud, ele escreve, né, não escreveu de fato, mas tem um livro que foi lançado do Pastor Bud, que o título do livro é Você Nunca Estará Só. E veja, é um testemunho que o Pastor Bud sempre dizia, num momento de grande tribulação para ele, em que ele estava realmente se sentindo muito sozinho, desamparado. De repente veio essa ministração, consolo do Espírito Santo no coração dele, da parte de Deus mesmo. E ele entendeu que por causa da presença do Espírito Santo dentro dele, então não havia como ele estar sozinho. Era impossível ele estar sozinho. E ele testemunha isso, dizendo que grande alegria surgiu dentro dele, porque ele entendeu: eu posso não estar fisicamente rodeado de pessoas, mas eu estou plenamente preenchido com a presença do Espírito de Deus no meu coração. Veja, queridos, é o trabalho do Espírito Santo. E se você e eu entendemos, né? E se você e eu, como seres humanos, nos esmeramos, nos esforçamos diligentemente para cumprir o nosso trabalho, aquilo que fazemos como trabalho de vida mesmo. Eu sou pastor, tem pessoas que são professores, pessoas que são advogados, enfim, se nós que humanos, né, mas porque entendemos um propósito de vida, executamos diligentemente um trabalho, quanto mais o Espírito Santo. Veja, não existe a possibilidade do Espírito Santo ir passear por aí e nos deixar sozinhos em algum momento do dia, ou quando estamos dormindo, ele vai dormir também. Não, isso não é possível. O Espírito Santo, ele tem um chamado da parte de Deus e ele cumpre diligentemente esse chamado.
de estar com você e comigo o tempo todo, a qualquer momento. Como o Rick Renner disse, no fundo do poço, quando as coisas estão ruins ou quando as coisas estão boas, quando você vai para a igreja, quando você volta para casa, quando você vai para o mercado, o Espírito Santo está com você o tempo todo e pronto para desenvolver esse chamado dentro de você e de mim. Amém, queridos? Um terceiro ponto, ou terceira característica do Espírito Santo é que ele tem, por causa desse chamado, por causa desse trabalho Kalel, ele tem um trabalho a fazer em você e em mim. E o trabalho do Espírito Santo, então, se conclui nisso, em nos ajudar. Amém? Você e eu temos um Kalel da parte de Deus, como eu falei ainda há pouco. Nós temos um propósito de vida, nós temos uma missão de vida, uma vez que nascemos de novo, uma vez que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabe? Um Kalel, um chamado com um propósito, com um destino, com armas novas, foi nos dado, né, através da boca de Deus mesmo. Nós somos chamados da parte do Senhor para executar algo para Ele. Qual é o trabalho do Espírito Santo nessa dupla dinâmica que nós formamos? O trabalho do Espírito Santo, uma vez que Ele está conosco e nunca vai nos deixar, é nos ajudar. Dormindo, acordados, orando, não orando, trabalhando, indo ao mercado, indo para a igreja, indo para casa. O trabalho do Espírito Santo é nos ajudar em nossa jornada diária e nesse propósito e missão que você e eu temos. E tem algumas coisas que eu marquei aqui que eu quero ler para você. O Espírito Santo é responsável por executar sua missão celestial, não de acordo com nossas exigências, nossos desejos, nossas preferências ou nossas necessidades humanas, mas de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu só abrir um pouco mais essa questão. Veja, existe um trabalho e quem chamou o Espírito Santo, né? Quem deu esse trabalho para o Espírito Santo foi Deus. Então, Deus mesmo dá as prerrogativas desse trabalho. É igual alguém que trabalha numa empresa, então ela não pode trabalhar de qualquer forma, ela não pode fazer qualquer tipo de coisa, ela tem que seguir um parâmetro que aquela empresa específica tem como meta, como visão de trabalho. Então, algo que fuja dessa visão de trabalho de uma determinada empresa, foge do propósito dela. Então, é impossível de ser executado. Então, veja, Deus deu ao Espírito Santo um trabalho, um propósito, uma missão. Qual é ela? Nos ajudar. Agora, nos ajudar a fazer o quê? A suprir os nossos caprichos? Não. Nos ajudar em nossa vida com o Senhor e no cumprimento do nosso propósito em Deus. Amém, queridos? Existem coisas que nós talvez queiramos ou desejemos de alguma forma e, enfim, e reputemos até essas coisas como sendo necessárias e indispensáveis, mas sabe, se não estiver de acordo ou em linha com a palavra, se não for algo que convenha com o propósito que Deus tem para a nossa vida, veja, não há da parte do Espírito Santo uma liberação para trabalhar sobre essas coisas. Não é necessariamente realizar os nossos desejos e caprichos, mas é nos ajudar a cumprir o nosso propósito no Senhor. Amém? Em tempos difíceis, em tempos de crise como estamos passando, em tempos de necessidade, em tempos de bonança, em tempos de ir para a missão em algum lugar, em tempos de ficar, em tempos de trabalhar, em tempos de descansar, em tempo de cumprir em qualquer momento da nossa vida o propósito de Deus, é nesse tempo e é durante toda essa jornada que o Espírito Santo está pronto para compartilhar com você e comigo a ajuda que vem dos céus, a ajuda que vem dele próprio. Amém, gente? Continuando aqui para encerrar, isso significa que você e eu podemos ter certeza de que o Espírito Santo nunca falhará no seu trabalho no que diz respeito à nossa vida. Eu gostaria que você agora mesmo, juntamente comigo, declarasse isso em voz alta para que você ouvisse a sua voz falando isso. Amém? Diga comigo, eu tenho certeza de que o Espírito Santo nunca falhará no seu trabalho no que diz respeito à minha vida. Amém? Seja qual for a forma de ajuda que precisemos em qualquer momento da nossa vida, o Espírito Santo de Deus está sempre dentro de nós e ao nosso lado para ser a ajuda que precisamos, bem na hora em que precisamos dela. Amém? O Espírito Santo é o nosso consolador, está ao nosso lado, cumprindo um propósito. Se há
da nossa parte, a expectativa de formarmos mesmo, né, uma dupla dinâmica com o Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo ele tem um trabalho a fazer. E sabe, queridos, graças a Deus que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele tem um trabalho da parte de Deus, ele tem um caléu, um chamado que Deus deu a ele para que ele cumprisse. Que propósito e que trabalho é esse? Nos ajudar na nossa missão. Amém? Procure em Deus qual é a missão que você tem. Procure em Deus qual é o chamado que você tem. Só um parênteses, não fique preocupado, né, necessariamente com a questão de chamados em 5 dons ministeriais, porque 5 dons ministeriais não são a única forma de você servir a Deus, né? Mas às vezes você pode ser um excelente e maravilhoso e pleno diácono da igreja, pleno ministro de música da igreja, pleno professor da igreja de crianças, né, do departamento infantil da igreja, pleno médico, pleno empresário, pleno empregado, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, né, num propósito divino que você recebeu da parte de Deus, que desde o início significa viver para Ele e pregar a palavra dEle, anunciar o Evangelho da salvação, aonde quer que você esteja, fazendo o que você estiver fazendo. A sua missão, o seu propósito de vida, assim como o meu, é anunciar a palavra, é viver a palavra e é anunciar o Evangelho da salvação para que todos aqueles que estiverem ao nosso redor recebam da parte de Deus. Então, quando eu falo sobre o chamado, só refrisando isso, não é necessariamente chamado ministerial, apóstolo, profeta, pastor, mestre, não, mas é o chamado que você recebeu, a convocação, o caléu que você recebeu da parte de Deus, sabe? Para isso o Espírito Santo ele está pronto para te ajudar. Se você é um empregado de uma empresa e você sabe que essa empresa é a empresa que Deus abriu para você, é o lugar que Deus te chamou para que você desenvolvesse um trabalho natural, saiba que nesse lugar onde você está empregado, nesse lugar que você tem como trabalho natural, nesse trabalho você tem ainda, né, um caléu da parte de Deus, um chamado da parte do Senhor de viver o Evangelho e de pregar o Evangelho. Para isso tudo, você vai ter o Espírito Santo do seu lado, trabalhando em seu favor, o ajudador, que é o Espírito Santo, o consolador, que é o Espírito Santo. Amém, queridos? Não esqueça disso e na verdade se apegue mesmo a essa grande verdade e essa grande oportunidade que Deus nos dá de ter o próprio Espírito de Deus cooperando conosco no nosso chamado. Deus não é injusto, Ele não chamou você e a mim para fazermos algo sozinhos. Ele nos deu o próprio Espírito dEle, o poder dEle, as ferramentas dEle, a sabedoria dEle, tudo isso está contido no Espírito Santo para fazer com que você e eu sejamos bem-sucedidos. Não existe possibilidade de dar errado se nós considerarmos a presença do Espírito Santo constante e solicitarmos, né, e desfrutarmos dessa presença e dessa ajuda todo dia e o tempo todo. Amém? Vou orar por você. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por essa grande oportunidade, maravilhosa oportunidade de recebermos da Tua Palavra, de conhecermos um pouco mais do Espírito Santo da verdade, o nosso Consolador e o nosso Ajudador. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus porque esse conhecimento está sendo digerido e vai cair em nosso coração ao ponto de nos fazer entender, nós nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo jamais vai nos deixar sozinhos nem por um segundo, porque o trabalho que Ele tem da Tua parte, Pai, é estar conosco o tempo todo, sendo o nosso ajudador, sendo o nosso suporte, o nosso cooperador, para que nós então possamos atender ao Teu chamado, ao Teu caléu para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Você não é injusto, Você não nos chamou para fazer algo que nós não poderíamos, nós estamos assistenciados pela Tua presença constante através do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Eu te dou graças por todo esse dia e por toda uma nova vida, uma nova jornada que a partir de hoje, através desse entendimento, nós temos a oportunidade de viver. Obrigado, Pai, porque agora mesmo, hoje mesmo, nós podemos nos apropriar desse entendimento e decidir viver uma vida para agradar a tua expectativa, agradar o teu coração, realizar o teu propósito para cada um de nós nessa terra e sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, porque o maior habita em nós. Obrigado, Pai, nós te amamos e te bendizemos
e te rendemos toda a honra e todo o louvor, porque você é bom, Pai, e você nunca vai nos deixar sozinhos. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Foi muito bom, né, vê-los aqui, tê-los mais uma vez. Me perdoe pela emoção, mas simplesmente saiba que Ele nunca vai deixar você sozinho. Amém? Se apegue ao Espírito Santo, Ele vai lhe mostrar coisas grandiosas. Até amanhã, queridos. Deus abençoe. Fica com o Senhor. Amém? E amanhã nos encontraremos. Em nome de Jesus. Hoje, mais tarde, às 20 horas, teremos a nossa quinta online. Uma palavra maravilhosa para o teu coração. Amém? Lá no nosso canal do YouTube. Um beijo, gente. Amo vocês. Até amanhã.